E aí, galera, bem-vindos ao canal Trânsito Fácil Online. Te convido aí a ficar até o final da aula aí com a gente, né? Hoje falando sobre normas de circulação e conduta, né? E aí, você que está aí estudando, que está aí cansado, exausto de pegar material, muito material para estudar, para passar aí para sua prova, apostilas, programas, notebook e tudo mais, fica aqui com a gente. Simples vídeo resumido, trânsito fácil online. Te prometo que você vai entender, abrir a sua mente aí nos nossos vídeos sobre legislação de trânsito. Trazendo aqui hoje para vocês sobre normas de circulação e conduta aos usuários da via terrestre devem aí que fala no artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro, né, gente? O artigo 26 traz que todo condutor ele deve abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas, né, gente? Então, eu devo ter todo o cuidado necessário aí, todo condutor ele deve ter todo o cuidado necessário quando se trata aí no quesito trânsito, né? E ainda ele traz lá que abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, né? Atirando, depositando ou abandonando aí na via objetos ou substâncias e nela criando aí qualquer obstáculo, né? Então, não posso constituir ali obstáculo, não posso obstruir o trânsito e ter o máximo de cuidado ali, evitar tudo que constitua perigo, é o que diz aí o nosso artigo 26 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ao artigo 27, trazendo aí, antes de colocar o veículo em circulação nas vias, o condutor deverá verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, né, gente? Bem como também assegurar a existência do combustível suficiente para chegar ao local de destino. Quero trazer aqui para vocês importante tudo sobre o que se refere a equipamento de uso obrigatório do veículo. Vamos lá, pneu de estepe, retrovisor, cinto de segurança, chave de roda. Claro, hoje tem alguns veículos que não é necessariamente ter aquele estepe, porque ele já ali, o seu pneu, no caso de acontecer algo, ele já restitui ali e dá para chegar à oficina, mas aqueles que não, ele tem que ter ali o pneu de estepe, né? E alguns outros itens aí de uso obrigatório, a falta deles ou inoperância é uma infração de natureza grave, né, gente? Então, grave isso aí para vocês que estão estudando aí esse conteúdo, que todo falta de equipamento obrigatório ou inoperância é uma infração de natureza grave. A falta de combustível, o veículo parado imobilizado na via por falta de combustível, é uma infração também de natureza média, né? Isso também constitui infração de trânsito, para que você fique atento. Então, ao sair aí, ao ir viajar, colocar o veículo em circulação, verificar a existência das boas condições do veículo, né, e também se há aí combustível suficiente para chegar ao seu destino. No nosso artigo 28, ele traz aí que precisamos aí, o condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, né, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, né, gente? Lembrando aí que a falta de atenção no trânsito tem causado aí vários acidentes, muitos deles aí graves, gravíssimos, né, gente? E aí, muita atenção nesse quesito aí de normas de circulação e conduta que a gente traz para você aqui de forma resumida para você entender. Ao longo da aula aqui no Trânsito Fácil Online, você vai pegando o macete e vai entendendo, a gente vai voltando aqui no artigo quando se referir à situação de infrações e você vai ao longo entendendo aí de forma clara o que é o Código de Trânsito Brasileiro e como conduzir de forma segura, né, gente? Um dos itens importantes que chega aqui na nossa aula falando em passagem e ultrapassagem. Qual a diferença, professor Moraes? Aí nos fale qual é a diferença entre passagem e ultrapassagem. Veja só, a passagem é aquela situação de avançar à frente de outro veículo sem que para isso tenha que mudar de faixa, ou seja, você vai ali, isso acontece mais onde existe aquelas faixas de sentido único, né? As brancas, onde a pista tem um único sentido. Você tem ali, comporta várias faixas e vai apenas passar por outro veículo e não voltar à sua faixa de origem, que isso seria o que a gente chama aqui de ultrapassagem. E aí, professor, qual a diferença entre passagem e ultrapassagem?
Avançar à frente de outro veículo, sem que para isto tenha que mudar de faixa, é passagem. Ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, tendo que ir aí para a faixa da esquerda e após a manobra retornar à sua faixa de origem, né, gente? De fácil entendimento, para que você aí, resumido, pausa o vídeo, lê o material, que com certeza a sua aprovação é garantida. Aqui rumo à sua aprovação. Trazendo aqui as condições de ultrapassagem, já que a gente falou de ultrapassagem, na nossa sinalização horizontal, né, gente? Muito importantíssimo aí, muito importante a nossa sinalização horizontal, que são ali aqueles sinais pintados na pista que servem ali para orientar a circulação e direcionar o fluxo e complementar a sinalização vertical. É um complemento, gente. Sinalização horizontal, aquela que está ali no pavimento, que está pintada ali no solo, né? E aí, quanto a vertical, é aquela que está nas placas, aquelas que estão suspensas ali naquelas placas. Então, vamos falar aqui da sinalização horizontal. A sinalização horizontal, trazemos aqui sobre a questão de sinalização horizontal, a divisão de fluxos opostos são as faixas amarelas e a divisão de fluxos de mesmos sentidos, né, quando vai lá as faixas brancas. Então vamos à primeira distinção, faixas amarelas e faixas brancas. Qual é a diferença aí, professor Moraes? Aqui no Trânsito Fácil Online você vai entender e nunca mais vai esquecer para que servem essas linhas, né, sendo ali linhas simples contínua, proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos, e a linha dupla contínua, proibida também a ultrapassagem em ambos os sentidos. Professor, mas qual a diferença da simples para dupla? Olha só, pessoal, não é por acaso que existe aí uma linha simples e uma linha e as linhas duplas. Quando existir essa linha simples, é proibido, o perigo é enorme, não pode ultrapassar, claro, mas essa também é um perigo maior, com maior ênfase. E onde é que isso vai acontecer? Nos aclives, nos declives, né? Ladeiras, que a gente chama aqui no popular, nas curvas, em locais de pouca visibilidade. A visibilidade mínima vai ter aí um perigo maior. Então, quando existir essa linha dupla contínua, o perigo é maior. Lembrando que isso é uma infração gravíssima multiplicada por 5, né? R$ 1.467,35 aí a multa, a infração gravíssima, ultrapassar em linhas contínuas, seja linha simples ou linha dupla contínua. Linha simples tracejada ou linha dupla contínua e tracejada ou seccionada, né? São essas linhas que existem aí pintando a via, né, gente? Essas linhas que muita gente acha que é apenas para enfeitar a via e quando estão aí enganados, né, pessoal? Essa linha tracejada aqui ou seccionada permitida a ultrapassagem de ambos os lados, desde que haja aí visibilidade e não venha um veículo no sentido oposto. Veja que vai e vem porque o sentido é oposto. Divisão de fluxos opostos, faixas amarela. Contrário, amarelo, vai e vem, né? Como diz as setas. Linha dupla contínua ou tracejada ou seccionada, a ultrapassagem é proibida do lado contínua. Gente, para que vocês não esqueçam aqui jamais, aqui no Trânsito Fácil Online, a gente deixa aí o bizu para vocês, que essas linhas, elas são como muros, né? Um muro de pedra que está ali. Imagine só na sua mente que essa linha dupla contínua e essa linha simples sejam como os muros de pedras construídos ali na via e seu veículo não pode bater em um muro de pedra, então jamais fará a ultrapassagem ao se deparar com os muros que existem aí na via, que são as linhas contínuas, essas que não tem aí, que são diretas, né? Essas tracejadas é permitida a ultrapassagem, desde que haja aí visibilidade, você confie realmente no seu veículo, sem nenhum perigo. E aí existe ao lado contínuo e o lado tracejado. Eu só vou poder fazer a ultrapassagem do lado tracejado, ou seja, se eu vier do lado que está contínuo, eu não posso fazer a ultrapassagem de forma alguma. Divisão de fluxo de mesmo sentido, como eu falei, faixas amarelas é o oposto, faixas brancas, elas são aí de mesmo sentido, ou seja, o sentido aqui, linha simples, tracejada ou seccionada, o sentido que vai, o veículo só vai, jamais viria o veículo aqui na contramão, seria contramão no caso se viesse. Nesse caso, né, é fácil de entender aqui as linhas brancas, a via de mão única permite a mudança de faixa, que você vai permitir mudar de faixa, ou seja, esse carro A pode vir para o carro B para o carro A aqui fazendo a
transição de faixa, né? Você pode passar aqui de um lado para o outro, né? Lembrando que você pode fazer a transposição, né? Faz aqui a transição de faixa via mão única permitida a mudança de faixa. E já na linha simples contínua, via de mão única, proibida a mudança de faixa. Eu não posso fazer a mudança. Resumindo aí a nossa aula, falamos no artigo 26, o artigo 27, quando você deve ter aí os cuidados com o seu veículo, abster-se lá de todo perigo, no artigo 26, que possa constituir perigo ao trânsito, né? Vemos aí com o artigo 28, com muita atenção no trânsito, você deve ter atenção sempre ali no trânsito, não dispensar atenção de forma alguma, seja qual for, ver ali qualquer coisa que tire sua atenção, você deve abster-se disso, você deve ignorar essas coisas, né, gente? Trazemos aí muito importante sobre a passagem e ultrapassagem. Volta o vídeo, olha esse material, porque é realmente importantíssimo aí para a tua vida, para a tua prova, mas para que você se torne aí um bom condutor, né? Realmente um condutor aí formado, um condutor bem educado para esse nosso trânsito tão sangrento, né? E com isso aí, a educação para o trânsito, a gente quer transformar aí a sua vida para que você se torne aí realmente um condutor de responsabilidade, acabando assim, evitando essas tragédias no trânsito. Fiquem com Deus, rumo aí à sua aprovação. Até o próximo vídeo, até a próxima aula aí no Trânsito Fácil Online, né, gente? Dá uma força aí no canal, se inscreve, deixa o seu like para que a gente possa aí produzir os nossos conteúdos com mais qualidade sempre para você.